E é uma pena, realmente é um momento, e a gente já falou bastante disso, né? Momento lamentável e, para não dizer ridículo, na vida dos dois, São Paulo e do Corinthians, em que eles fazem uma negociação que não é fechada porque um deles não tem R$1 milhão para pagar à vista. Isso é realmente um selo de péssima qualidade de gestão aos dois. É isso, né? O Piperno até antecipou o assunto, que eu vou perguntar para o Mauro César Pereira e depois para o Bruninho também, porque a gente está falando, olha a fase que vive o Corinthians. A gente está falando de um momento que o Flamengo está pagando 42 milhões de euros num jogador, que a gente até fala que chega a um patamar europeu, né? O Flamengo. A gente está falando de um momento que o Cruzeiro paga 30 milhões de euros num jogador, no Gerson, que o Palmeiras gastou 700 milhões de reais na temporada passada em reforços. Aí você vai, o Corinthians, o Dorival Júnior pediu o Alisson, né, para o Marcelo Paes. O Marcelo Paes foi atrás do Alisson e o Corinthians não tem R$1 milhão para pagar no empréstimo do jogador. Aí, Mauro, eu te pergunto, para falar tanto dessa situação do Corinthians, mas para também ver, e aí eu faço questão de apontar, que o Marcelo Paes pode estar começando a mudar as coisas no Corinthians. Porque esse cara fez uma baita gestão no Fortaleza, né? Ele levou o Fortaleza da Série B, recém-chegado da Série C, para Libertadores, para final de Sul-Americana, para título da Série B. Ele fez história no Fortaleza e ficou conhecido como um baita gestor. A gente tem certeza que, se fosse em outros momentos, o Corinthians ia chegar, ia se virar lá para acertar esse 1 milhão aí, ia pagar, ia ficar devendo para fulano, para ciclano, e ia pegar o empréstimo do Alisson. O Marcelo Paes, não sei se é isso que está acontecendo, mas já dá para imaginar, o Corinthians trouxe o Depay, o Corinthians trouxe o Vitinho, jogadores bem mais caros. O Marcelo Paes, pelo jeito, disse, eu não tenho dinheiro. Não tem esse 1 milhão para pagar. Já seria, possivelmente, uma mudança dessa gestão no Corinthians ou não, na sua opinião, Mauro? E outra, é constrangedor, né? Ver o Corinthians sem poder pagar R$1 milhão no mesmo dia que o Flamengo está pagando 42 milhões de euros num jogador. Aquela coisa, o Corinthians está numa situação... É meio constrangedor isso, não ter R$1 milhão, né, para um clube desse tamanho. Não é tanto dinheiro assim, não deveria ser para um clube desse tamanho, mas é reflexo de tudo que aconteceu dos últimos anos aí no Corinthians, né? Agora, não sei se o Marcelo Paes aqui está travando, se o cofre está vazio, porque, né, assim, ainda é uma questão que depende do Marcelo. O São Paulo quer o dinheiro. O Corinthians não tem o dinheiro, não tem como pagar. Então, acabou a conversa, a não ser que alguém faça uma mágica. O São Paulo não quer aceitar para depois, ele quer o dinheiro, porque sabe que pode tomar um calote, né? Com base o quê? No passado recente. O caso do Ranieri está aí para provar. Até o Memphis Depay cobra o Corinthians, né? Enfim, situação constrangedora essa aí. Agora, você acha que já pode ser uma mudança, Mauro, de postura não sei. desse Corinthians? Não sei, sinceramente não sei. Se isso é uma mudança, eu não sei. De novo, eu não vou ficar aqui colocando confete em cima de alguém, se eu não sei se essa pessoa é responsável por isso. Se for o Marcelo, tivermos essa informação, ok. Agora não vou supor aqui que o Marcelo Paes é o responsável, porque eu entendo que ele não tem dinheiro. Não tem o dinheiro, não paga, não libera o jogador, ponto final. É vergonhoso isso aí, né? É vergonhoso, mas é melhor fazer assim do que criar mais uma dívida, por menor que ela seja no universo corintiano, do que fatura. Ontem apareceu o número, né? 2,8 bilhões a dívida. Até novembro. Que horror. Que horror. Que vergonha. A informação que eu tenho sobre isso é que não foi um veto do departamento de futebol. Foi o departamento financeiro que falou: isso vai atrapalhar o nosso fluxo de caixa. Não tem dinheiro sobrando para isso agora. E o São Paulo quer à vista. Veja, a transação não sairia só por R$1 milhão. Esse seria o primeiro pagamento que São Paulo exige para liberar o negócio. O jogador, inclusive, já foi treinar no Corinthians. Já foi fazer exames médicos lá no Corinthians. Repetindo mais ou menos o roteiro do que aconteceu um ano atrás lá com o Mateuzinho, que veio, fez exame médico no Corinthians, chegou até a participar de um treino um dia, e o negócio não tinha sido fechado, ele voltou, e só depois disso é que foi liberado lá pelo Flamengo.
O São Paulo, por exemplo, acaba de fazer um negócio com o Bragantino, vendeu o Rodriguinho por 3 milhões de euros. Então, veja, olha a questão do status e da fama e da má fama de um e de outro. São Paulo faz um negócio muito maior com o Bragantino, provavelmente não foi todo o desembolso à vista, o São Paulo sabe que, nesse caso, ele está vendendo para um bom pagador. Mas, em compensação, quando do outro lado da mesa está o Corinthians, São Paulo fala, olha, eu quero a minha grana. E eu também faria a mesma coisa. O Corinthians não paga. E o São Paulo botou até isso no contrato. Né? O São Paulo botou até no contrato uma cláusula de que só que poderia melar a negociação se não fosse pago. Olha a que ponto o Corinthians chegou. Né? Ninguém acredita que vai ser pago pelo Corinthians. O Corinthians realmente virou um clube devedor. Né? O Corinthians precisa se organizar. Claro, entendo o Mauro quando ele diz que não pode jogar confete, mas eu vejo com muito otimismo a chegada do Marcelo Paz no Corinthians, tá? De tentar organizar alguma coisa, só não sei se ele vai ter força para organizar, se vão deixar ele organizar. Eu disse até no período, eu acho uma baita escolha o Marcelo Paz diante do que ele fez no Fortaleza. Para você ter ideia, no Fortaleza, o Marcelo Paz começou a pagar salário para todos os cargos. Ele, como presidente, ganhava salário alto, vice-presidente ganhava salário, porque ele dizia, se está ganhando salário, ninguém vai poder roubar, ninguém vai poder tirar dinheirinho de algum lugar, estamos pagando salário bom, e ele organizou o Fortaleza. E eu acho sim, não por ser até um amigo pessoal que eu tenho, tá? E eu falo que mas porque eu vejo um trabalho sério dele no Fortaleza que eu acho que pode organizar no Corinthians. Agora, Bruno, como a gente falou aqui, é muito constrangedor. Um clube do tamanho do Corinthians não ter R$1 milhão, R$1 milhão você ganha com uma arrecadação de jogo, de venda de ingresso. A gente vê lá, público pagante, renda, em um jogo grande. Nesse jogo, pronto, da final da Supercopa, o Corinthians deve ganhar R$1 milhão. Só com esse jogo. Que vai ser ali o estádio dividido em Brasília, Flamengo e Corinthians. O Corinthians na final da Copa do Brasil ganhou muito mais do que R$1 milhão. E o clube não tem R$1 milhão para um jogador que, pro treinador, pro Dorival Júnior, era imprescindível, Bruno. O R$1 milhão para o futebol atual é pouca coisa. Claro que é muito dinheiro para quase toda a população brasileira. A gente está falando de futebol e de time grande, mesmo um time tão endividado quanto o Corinthians, R$1 milhão hoje é uma coisa comum no futebol, que até acho que existem exageros. Hoje qualquer jogador, mais ou menos, ganha R$1 milhão por mês. Qualquer jogador ok aí, não é grande jogador. Jogador mediano em time grande ganha R$1 milhão ou próximo disso. Então hoje R$1 milhão no futebol brasileiro, nos times grandes, mesmo para o Corinthians que tem seus problemas, sua dívida altíssima, ele é coisa muito pequena, é coisa barata. Aí você pode discutir, vale a pena dar R$1 milhão e depois teria mais, né? Você chegaria a R$1,5 milhão, talvez um pouco mais, por um empréstimo de 1 ano do Alisson. Aí é uma discussão, se vale ou não. Pelas informações do que o Piperno falou aqui, isso, havia um acordo entre os clubes, tanto que o Alisson foi lá no CT do Corinthians, então havia um acordo entre os clubes e o Corinthians desistiu na última hora. Me parece que alguém se arrependeu aí no meio do caminho. Eles podem alegar a questão financeira. Pelo valor que é, e como eu disse, no futebol R$1 milhão não é nada para um time grande no mercado atual. Eu acho que alguém se arrependeu e achou que o negócio não era bom. Não acho que é só esse negócio, não temos. Acho que alguém, não vamos fazer esse negócio porque o negócio é ruim. Acho que alguém no meio do caminho se arrependeu. Eu tenho mais esse palpite do que a questão financeira, apesar de todo o problema que o Corinthians tem financeiro. Tenho certeza que tem vários jogadores lá no elenco que ganham isso aí por mês, ou próximo disso. Então, eu acho que alguém vetou porque achou que não era um bom negócio, porque achou que o negócio era ruim e na hora se arrependeu. Quanto ao Marcelo, também concordo, é um ótimo profissional, conheço ele, tenho uma ótima relação com ele, é um cara muito competente, que agora tem um desafio no Corinthians, aí não estou falando especificamente dessa negociação, mas da função dele. Agora, ele não é o presidente do clube, né? Ele é o diretor de futebol.
E eu tenho certeza que ele é muito competente para cumprir essa função de diretor de futebol em um clube grande aqui no país. Mas lá no Fortaleza ele era o presidente, né? E depois ele foi CEO da SAF, ou seja, ele comandava o futebol era uma SAF e ele era o CEO da SAF. No Corinthians tem gente acima dele, então ele vai fazer o trabalho dele e tem competência para isso, mas tem um presidente acima dele, tem os estatutários, tem os conselheiros que têm influência, então agora ele vai ter uma experiência um pouco diferente, né? Pode acontecer dele conduzir de um lado e a política conduzir para o outro. E aí vamos ver como ele vai conseguir lidar com isso, né? Mas competência, eu tenho certeza que ele tem muita. E ele pode fazer um ótimo trabalho. Mas ele não é o que manda, né? Agora tem gente acima dele, né? Agora, Bruno, isso complica muito a situação do Alisson, né? Porque o Alisson chegou aí no CT do Corinthians, o Alisson estava certo, o Alisson forçou para sair do São Paulo e agora ele vai ter que ficar no São Paulo. Vai. Ou seja, para ele foi quem se deu pior, porque agora ele vai ficar no São Paulo, tendo forçado para ir para o maior rival. Ou seja, o torcedor vai querer matar o Alisson no bom sentido. Para ele ficou ruim mesmo, né? Ele vai ter que recuperar o espaço dele. Quando jogar, vai ter torcida desconfiada, vai ter torcida pegando no pé. Se ele jogar, mais ou menos vão pegar no pé dele. Isso ele tem que saber que pode acontecer, que tem muita chance disso acontecer. Sim, o Alisson, ele é um profissional. A paixão é do torcedor. Ele achou que era melhor para ele jogar no Corinthians, jogar com o Dorival, que foi um técnico que se deu muito bem com ele no São Paulo. Foi o técnico que fixou o Alisson ali como um segundo volante. O Alisson cresceu bastante nessa função. O Dorival chegou a colocar o Alisson em pré-lista da seleção brasileira. Em pré-lista que foi divulgada. A última convocação do Dorival foi divulgada, uma pré-lista, e o Alisson estava em pré-lista de seleção brasileira. Então, ele é um profissional. Ele achou que o melhor era ir para o Corinthians e o negócio não deu certo. Tenho certeza que ele vai se dedicar ao máximo no São Paulo. Tenho certeza que ele vai continuar trabalhando como sempre trabalhou e ele é um profissional bem dedicado, não tem nada que coloque isso de maneira contrária. Mas ele tem que saber que a torcida vai estar menos paciente com ele, que vai pegar no pé quando tiver um momento ruim. Antes até disso, ele perdeu espaço no São Paulo. Em 2023, ele é campeão da Copa do Brasil como um titular importante. Hoje ele não é um titular e não é por causa da transferência. Até acho que um dos motivos que levou ele a querer a transferência é que ele não é hoje um titular absoluto. O Alisson teve uma fratura na tíbia em 2024, no meio do ano. E até então ele era titular e importante no São Paulo. Quando ele quebrou a tíbia, ele ficou alguns meses fora e ele não voltou do mesmo jeito. Hoje ele está atrás do Bobadilla, está atrás do Marcos Antônio. Hoje no time, qual é o melhor São Paulo hoje na cabeça do técnico Crespo que está lá? O Alisson não está entre os 11 e não é por causa da transferência, ele já tinha perdido espaço. Agora ele vai ter que recuperar espaço e vai ter que encarar isso aí. Se ele tiver algum momento de oscilação para baixo, a torcida vai pegar no pé dele. E como acontece sempre, né? Ainda mais se tratando aí do maior rival, né? O São Paulo tem ali como grandes rivais o Corinthians, o Palmeiras, o Santos. E essa situação tendo acontecido com o Corinthians, isso torna tudo aí ainda mais delicado para o Alisson. Ele deve ser muito pressionado nessa permanência no São Paulo. O Corinthians decidiu antecipar o seu jogo, que seria amanhã, né? O Corinthians jogaria contra o Bahia. Contra quem é? Bahia. Corinthians jogaria contra o Bahia na Arena Corinthians amanhã. Só que o Corinthians decidiu antecipar seu jogo, né, para ter o mesmo tempo de descanso do Flamengo para a final da Supercopa, nesse domingo em Brasília. E vai jogar na Vila Belmiro. Foi, com certeza, uma decisão certa do Corinthians, né, Mauro, para não ter desvantagem contra o Flamengo, que já é um time superior ao Corinthians. Mas pode pesar contra nessa estreia do Brasileirão o jogo ser na Vila Belmiro ou nem tanto, Mauro? Jogar fora de Itaquera não é bom para o Corinthians não, né? Mas o Corinthians está mais preocupado com o domingo, então quis ficar com o mesmo intervalo entre um jogo e o outro que o Flamengo terá. Mas está na cara que a prioridade do Corinthians nesse momento é a Supercopa, não é o Brasileiro. É uma escolha muito clara. E é a decisão certa, na sua opinião? Não sei, cara. Eu acho que, sei lá, para mim o Campeonato Brasileiro é mais importante do que a Supercopa, mas o Corinthians está achando que a Supercopa é o que há de mais relevante
Então, ok, eu não tomaria essa decisão, não. E você, Piperno? Não, esse é o tipo de decisão que é pequena o time. Imagina, o Corinthians sai de Itaquera, onde ele jogaria certamente com mais de 40 mil pagantes, bilheteria. O Corinthians precisa de muito dinheiro para ontem, bilheteria, para entrar na conta lá que abate a dívida do estádio, jogando na sua casa, onde o Corinthians é, de fato, mais forte. O Corinthians exerce muito bem essa questão do mando e tal. E prioridade ao campeonato que de fato é mais importante. Então, quer dizer, o Corinthians abre mão de tudo isso pela perspectiva de, quem sabe, ter um dia a mais descanso para jogar a Supercopa, né? Onde ele poderia ganhar um dinheirinho a mais. Só que, veja, eu acho que assim, o prejuízo não só de grana, mas de reputação mesmo, ele é muito maior. Porque quando o Corinthians faz esse movimento, é óbvio que todo mundo já olha o Corinthians como, sabe, um certo coitadismo, do tipo, olha, puxa vida, o Corinthians precisa investir na Supercopa porque ele precisa tentar fazer dinheiro para ontem, sem a garantia nenhuma de que vai de fato vencer o jogo e conquistar a Supercopa. Então é um movimento péssimo, ruim. Acho que pisou na bola. Mas aí também o Corinthians já tem uma desvantagem contra o Flamengo. Se tivesse um dia a menos de descanso, teria ainda menos vantagem. Eu sei que o brasileiro é mais importante que a Supercopa, mas com toda sinceridade, eu não vejo o Corinthians se colocando entre os favoritos ao título brasileiro. E a Supercopa, por ser um jogo só, o Corinthians tem uma chance de título. Nossa, que pode ser, que é um título que ganha uma dimensão por ser contra o Flamengo, né? Esse time que é o mais temido, o bicho-papão hoje. Será que um jogo do brasileiro não vale você abrir mão por um título que você pode ganhar quando você tem pouquíssima chance de ganhar um título brasileiro? Eu acho que dentro dessa lógica aí, Pirado, o Corinthians vai ter que sugerir à FIFA que comece a marcar as duas semifinais de Copa do Mundo no mesmo horário. Porque se um for antes do outro, vai ter sempre alguém que vai ter descansado mais do que o outro. Isso é o Corinthians, sabe? O Corinthians, nos últimos tempos, ele fez praticamente tudo errado e continua fazendo. É que, de vez em quando, esse monte de coisa errada acaba dando certo. Ganha o título de Copa do Brasil, como aconteceu no final do ano, com toda a justiça. O Corinthians teve um caminho muito difícil, mas isso ofusca um monte de barbaridades que acontecem no clube. Eu acho o seguinte, um clube desse tamanho não pode se apequenar por conta de um jogo que é a Supercopa. Veja, a Supercopa é um negócio lá meio recreativo que paga lá um dinheirinho. Ninguém coloca lá no currículo, eu fui campeão da Supercopa. Mas você coloca no currículo e se orgulha. Puxa, eu ganhei uma Copa do Brasil, eu ganhei um Campeonato Brasileiro, que é o mais difícil de todos, eu ganhei, sei lá, outras coisas. Mas por causa da Copa do Brasil, você vai mudar a rotina do time no Campeonato Brasileiro e, repito, abrir mão de arrecadação. Assim, quanto o Corinthians arrecadaria em Itaquera e quanto o Corinthians vai arrecadar na Vila Belmiro, um estádio cuja a lotação é de 3 vezes menos do que Itaquera. Não, acho que essa escolha não é defensável. Concorda, Bruno Prado? Eu concordo, acho que o Campeonato Brasileiro é importante, é o mais importante, não abriria mão de jogar no estádio de Itaquera, em nome de um título que, claro, se o Corinthians ganhar do Flamengo, é legal ganhar. O Flamengo hoje é um time que é o mais forte, aí é um título, uma taça, enfim. É legal, claro que é legal. Mas é um título que você esquece em 2 dias. Eu costumo dizer que é quase um amistoso de pré-temporada com taça, assim. Então, eu acho que o brasileiro, qualquer jogo do brasileiro é muito mais importante que a Supercopa. Para mim, um jogo do brasileiro é mais importante que uma final de Paulista. Acho que o brasileiro ele tem que ser a prioridade do ano. Aí você tem a Libertadores, o Corinthians vai jogar a Libertadores. Levar o brasileiro e a Libertadores como uma prioridade, a Copa do Brasil um pouquinho depois, é isso. A Supercopa é legal, mas é legal assim, até segunda-feira. Ganha domingo, segunda, vai lá, comemora, tira um sarro dos amigos. Na terça já acabou, já vida normal.
Eu me lembro da comemoração do presidente Júlio Casares, que acabou de sofrer um impeachment, do título da Supercopa do Brasil em 2024 no Mineirão, contra o Palmeiras, dançando, com charuto, todo mundo feliz. Não adianta muita coisa, não. Eu até entendo vocês, mas eu acho que eu vou dar um exemplo, sendo Palmeiras e Flamengo, não vale você abdicar de um brasileiro pela Supercopa. Mas sendo Corinthians, eu acho que vale. Porque querendo ou não é um título. Eu sei que o Casares fumou o charuto lá, depois caiu. Mas no dia, o São Paulino ficou eufórico de ter ganhado um título do poderoso Palmeiras. Pô, ganhamos. Agora, não é culpa do torcedor que depois o presidente fez um bando de lambança. O que eu digo é, São Paulo, Corinthians, aí vamos pegar outros times, que hoje não brigam tanto por título. Grêmio, Internacional, o Pilhador, Red Bull Bragantino, Bahia. Para esses clubes, eu acho que tem um peso Supercopa. É claro que não é um brasileiro. Olha aqui. Não é uma Copa do Brasil. Mas é uma vitória, uma conquista de um título em cima do Flamengo. Tá. E brasileiro eles não devem ganhar. Aí, daqui 10 meses, no finalzinho do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chega lá na última rodada e perde a vaga para Libertadores por 2 pontos. Aí vai ter algum espírito de porco. Você pode ter certeza que eu vou estar nessa fila, até porque também, né, sou porco. Para lembrar, falar, tá vendo só, perdeu a vaga por 2 pontos, mas na primeira rodada do campeonato abriu mão de jogar em casa para jogar na Vila por conta lá da Supercopa. Porque esse tipo de desfeita ao Campeonato Brasileiro, ele cobra uma conta lá na frente. Aliás, vide o Palmeiras poupando o time o ano passado para jogar exatamente contra o Corinthians, Copa do Brasil. Então, aí depois o time puxa a vida, se eu tivesse feito diferente. Então, esse jogo que o Corinthians está abrindo mão agora de jogar em casa, lá na frente, ele pode simplesmente custar uma vaga numa competição muito mais importante. Eu entendo. Agora, eu também acho que para um clube como o Corinthians, assim, ganhar uma Copa do Brasil no ano anterior e uma Supercopa em cima do Flamengo, tem um peso que eu não veria para o Flamengo ganhar a Supercopa em cima do Corinthians, entendeu? Porque o Flamengo, ele tem uma pressão para ser campeão da Libertadores de novo, para ser campeão brasileiro de novo, para ser campeão da Copa do Brasil. E é uma forma que eu vejo, porque o Corinthians não tem tanta chance de ser campeão quanto tem o Flamengo. Eu acho que o Corinthians hoje, ele só tem chance de ser campeão da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, praticamente impossível. Libertadores, praticamente impossível com o poder que tem hoje Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, River Plate. E a Supercopa é um jogo só. Então, eu entendo mais. Vocês três acham que o Corinthians errou, porque vai jogar aí em Itaquera contra o Bahia, e na Vila Belmiro contra o Bahia, saindo de Itaquera.